Então, vamos lá. Então, a gente tem essa expressão inteira aqui, pessoal, ele fala assim: com base nessa informação, indique a expressão que representa raiz quadrada de 4 mais raiz de 7 como a soma de radicais livres. Certo, pessoal? Soma de radicais livres. Então, inicialmente, parece uma coisa impossível, né? Você resolver isso aqui, ou você simplificar de uma maneira que pareça certo, né? Mas isso aqui dá certo, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou separar em dois casos aqui para explicar o que que é esses radicais livres, tá bom? Os radicais livres é você transformar isso aqui, botar de uma outra maneira, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer no primeiro caso. Então, entendam isso aqui, depois anotem, tá bom? O primeiro caso é quando B é múltiplo de 4, tá bom? Então, por exemplo, ó, se você tem isso aqui, se você tem assim, 5 mais raiz de 24, e aqui dentro tá isso aqui. Como é que eu faço para simplificar isso aqui? A gente vai fazer pelo método de Girard que eu mostrei para vocês, tá bom? Por meio de soma e produto. Então, como é isso? Ó, primeiro, pessoal, a regra diz o seguinte, que a soma sempre vai ser o A. Eu estou tomando como base a expressão aqui, ó. A mais a raiz de B, tá? Porque ele mostrou isso lá. Todas as expressões vão ser parecidas com essa. Só que a maneira que a gente vai simplificar é que vai ser diferente. Aqui a gente tem a soma e o produto. A soma sempre vai ser o A. Isso quando B é múltiplo de 4, observe, 24. Então, o produto vai ser o B dividido por 4. Então, é 24 dividido por 4, que vai dar 6. Tá bom? Então, é isso. Ó. O B tem que ser divisível por 4. É isso que eu quero dizer. Quando ele é múltiplo de 4, é porque eu posso dividir ele por 4 e vai dar um número exato. E a soma vai ser sempre o A. Tá certo? Então, pessoal, qual é o número? Ó? Você tem aqui dois valores, tá? Que você vai colocar. Você vai achar uma coisa. Vou colocar a expressão geral aqui para ficar bem entendível mesmo, tá? Não. Vou botar o seguinte: a resolução, você tem o seguinte: tem o A mais uma raiz quadrada de B. E aí você vai transformar isso aqui numa coisa do tipo x mais ou menos uma coisa y. Porque o sinal pode ser mais ou pode ser menos, né? Dependendo do número que você tiver por aqui e tudo. Normalmente é mais. Ou ele pode ser, em alguns casos, sendo divisíveis por 2 também, ó. Como a gente vai ver aqui mais à frente, tá? Então, pessoal, quem seria um x mais um y aqui nesse caso? E quem seria um x vezes o y aqui, ó? Qual os dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6? Já pensa logo em 2 vezes 3, não é? Então, aqui, ó. 2 vezes 3 vai dar 6. E 2 mais 3 vai dar 5, não é? Então, o número já está mais que claro. X, aqui eu posso colocar como sendo o primeiro x, né? Pode ser 3 e o y pode ser 2. Então, a expressão, vou colocar aqui. Então, x é 3, y é 2. Então, como é que eu simplificaria isso aqui?
raiz de 3 mais raiz de 2. Tá certo? É uma simplificação disso aqui do primeiro caso, quando o b é múltiplo de 4. A soma vai ser o 5, sempre o primeiro. O produto vai ser a divisão desse número aqui por 4, que é 6. Achou os números que somados dá 5, números que somados dá 6. E aí você coloca nessa ordem. Tá bom? Isso aqui é uma regra. A regra aqui não se aplica ao nosso caso, não é? Observem que o primeiro é o 4, mas o segundo, que é o B, é 7. E 7 não é divisível por 4. Então, a gente vai ver agora o segundo caso disso aqui. O segundo caso é quando o B não é múltiplo, tá? Ele não é múltiplo de 4. Por exemplo, você tem um 3 menos a raiz de 5, isso aqui dentro da raiz, né? Comumente parecido com isso aqui, ó. Então, de novo, pela soma e o produto. A soma, pessoal, vai ser o que agora? Vai ser se A vezes o 4, e o produto vai ser o B vezes, que é um B, tá? Vezes 4. Então, vai ser o quê? 3 vezes 4, a soma, então, é 12. Então, 5 vezes 4, a multiplicação vai dar 20. Então, o número que a gente pensa aqui, ó, o primeiro número somado com o y, x mais y tem que dar 12, x vezes y tem que dar 20. Então, a gente pensa logo em 2 e 10. Então, a nossa simplificação aqui ficaria o quê? Raiz de 2 mais... Ó, o mais, ele não fica igual aqui, ó. Porque, no caso, a regra diz que sempre vai ser mais aqui, tá? Quando a gente estiver fazendo a simplificação. Isso é muito importante saber. E 10. Ah, fica só assim? Não. A regra diz também, é um macete, tá, pessoal? Que você tem que dividir isso aqui por 2. Tudo isso aqui é um macete. Por quê? Para você não ficar tendo trabalho de ficar desenvolvendo isso tudo aqui, ó, que daria uma conta gigantesca. Então, você pega essa dica aqui, ó, de multiplicar o primeiro por 4, o segundo aqui, que é o B, por 4, sabe a soma e o produto, sabe os dois números que somados dá 12, multiplicados dá 20, pronto. Botou eles nessa forminha aqui. É exatamente isso que a gente vai fazer nessa questão, tá bom? Isso é você transformar, fazer em soma de radicais livres. Então, vamos lá, ó. Como é que a gente resolve essa questão? Vamos lá, ó. A gente tem aqui 4 mais raiz de 7, tudo isso dentro da raiz. Então, a gente vai fazer o quê? O A, que é esse carinha aqui, a gente vai fazer ele se multiplicar por 4, e o B também vai ser multiplicado por 4. A gente vai saber, então, que é a soma e o produto. A soma é 16, e o produto aqui, quem é? 28. Então, quais são os números que somados dá 16 e multiplicados dá 28? Você pode pensar em 2 e 14, não é? Ó? 2 mais 14 dá 16. 2 vezes 14 dá 28. Pronto. Então, é só você botar aqui dentro, ó. Raiz de 2 mais raiz de 14 dividido por 2. Esse dividido por 2 é por causa do macete, tá? Então, pronto. Se você lembrar desse macete aqui que eu tô dando, essa dica, você resolve essa questão de boa.
tá bom? A resposta correta aqui, ó, pode ser invertido ou não, tanto faz. Você pode colocar assim, ó, raiz de 14 mais raiz de 2, que a soma, no final das contas, vai dar a mesma coisa, né? Então, a resposta correta vai ser aqui, ó, letra C. Entenderam aí, pessoal? Isso aqui é uma coisa da radiciação que é mais específica, é difícil a gente ver, tá? Mas se você ver lá na prova, já tá sabendo como resolver, pelos dois casos. Tá certo? Compreenderam aí essa parte? Beleza. Vamos ver mais uma questãozinha aqui, agora do integrado. Deixa eu ver a partir da página 16. Aqui do integrado. Aqui, pessoal, essa questão. É uma questão de matemática financeira, então vamos lá. Ela é diferente das outras, então eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é uma questão que pode cair lá, que parece que é parecida assim, que é igual, né, a forma de resolução, mas tem um detalhezinho que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. Um determinado produto P é vendido à vista por R$ 1.200, ou a prazo, com 25% de entrada e mais uma parcela de 1.080 após 4 meses. Desse modo, a taxa mensal de juros simples cobrada na compra a prazo é... Então, pessoal, ele já deu capital para a gente, não foi? Deu capital, assim, se você for comprar um produto à vista, ele vai sair a R$ 1.200. Ou você pode fazer a prazo. Como? Paga 25% desse valor, primeiramente, pagou 25% de 1.200, pagou. Depois, mais uma parcela, que seria de 1.080, após 4 meses, tá bom? Que você comprou. Então, ele quer saber que taxa vai ser essa de juros. Ó, juros simples, que foi cobrada nessa compra a prazo. Então, observe que tem um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Primeiramente, a gente tem que saber que entrada foi essa que ele deu, tá? Vamos lá. 25% de 1.080, pessoal. Quando você quer fazer essa porcentagem aqui, eu expliquei para vocês que a língua portuguesa, ela nos diz qual é a operação matemática. Eu falei? Então, eu disse assim, ó, que 25%, o que que é? É 25 sobre 100, né, por cento. O de significa uma multiplicação, tá bom? O, por isso que a gente fala, às vezes, por e de, ó. O por quer dizer uma divisão, e o de quer dizer uma multiplicação, tá bom? Então, 25% quer dizer, eu sei, 25 dividido por 100. De é vezes e 1.080, pronto, tá bom? 25% de 1.200. Aliás, né? Não posso confundir que a gente não está calculando em cima de 1.200. Aliás, em cima de 1.080, né? Está calculando em cima de 1.200, tá bom? Que seria o valor de entrada, tá certo? O 1.200 é o preço total, mas aí se quer fazer a entrada, dá 25% do valor, que seria à vista, né? Então aqui a gente vai fazer de 1.200. Então quanto que vai dar isso aqui, pessoal? Observe, ó. Quando você tem 2 zeros embaixo e 2 zeros em cima aqui, você pode cortar, tá? Porque eles estão embaixo
Aqui os dois zeros estão embaixo das frações e os dois zeros aqui estão em cima e elas estão se multiplicando. Você pode resolver normalmente, ó, multiplicar 25 vezes 1.200, depois dividir por 100, que está na mesma também. Então, ficou o quê? 25 vezes 12, que vai dar 300, tá? Isso é a entrada que a pessoa vai dar. Estão entendendo, né? Então, 25% aqui vai dar 300. Ok, já calculei a entrada. Depois de 4 meses, ele tem que dar R$ 1.080. É só um instantinho, viu? Voltei. Vamos lá voltar aqui. Estou retomando, né? Deu R$ 300 de entrada. E aí você tem que fazer o seguinte. Pessoal, pensem comigo. Quanto que o cara ainda está devendo? Se o produto custa 1.200, ele custa 1.200, tá certo? Você pagou 300, não é isso? Você está devendo quanto ainda para a pessoa? R$ 900, tá certo? Mas aí, você tem que pagar, na verdade, daqui a 4 meses, 1.080. É um valor muito a mais do que, na verdade, seria. Mas por que que é mais? Porque tem os juros, não é, pessoal? O juros faz isso com as coisas, ele aumenta o valor que você está devendo. Então, se o preço custa 1.200, você já deu 300, falta 900 para pagar. Mas aí você tem que pagar 1.080, então quer dizer que tem uns juros aí acrescentado nesse 900. Ah, então é daí que eu vou tirar o meu juro. Lembra lá da fórmula dos juros? Ó, o montante é igual ao quê? Eu vou fazer logo assim, pela fórmula direto, né? Juros é igual ao montante menos o capital. Juros, então, que é o montante, vai ser esse valor total aqui, tá? Que já é o valor acrescentado com os juros, menos o capital. E aqui está o detalhe, o capital não é 1.200, é 900, tá bom? Porque o montante é o quê? Já está acrescentado os juros dentro dele, e aqui você tem o capital. Então, ó, os juros, na verdade, vai ser R$ 180 de juros aí que o cara tem que pagar, tá certo? Tava devendo 900, pagou, na verdade, 1.080, isso significa que os juros, ou seja, o dinheiro a mais que ele pagou, foi 180. Entenderam, né? Estou explicando de uma maneira assim para vocês entenderem bastante. Ok. Ah, já descobri que é os juros. Agora, muito facilmente, você vem aqui e faz a formulinha JCIT, né? Os juros aqui vai ser quanto? 180. O capital vai ser 900. A taxa de juros é o que ele está perguntando, a taxa mensal. E o tempo, 4 meses. Ó, ele perguntou a taxa mensal e o tempo já está em meses, então tudo certo, não precisa transformar nada. Agora você vai resolver essa equação aqui, pessoal. Ó. 180 igual, você vai multiplicar 900 vezes 4, vai dar 3.600 vezes I. Não é isso? Agora você vai fazer o quê? Vai pegar
Eu vou inverter aqui, ó, para ficar mais fácil de ver. Você vai pegar esses 360, passar para o outro lado dividindo, porque ele está aqui multiplicando, né? 360 não, 3.600, né? Pronto. Agora é só você dividir esse valor aqui, ó. Cortou aqui, só para simplificar. 18 dividido por 360, você vai ter 0,05. Ah, professor, é só isso? É. Quando você chegar num decimal como esse, você tem que transformar agora para porcentagem. Como que faz isso? Multiplica isso aqui por 100, tá? Multiplicou por 100, você vai achar 5%. Por quê? Porque a vírgula vai andar para cá. Quantas vezes? Uma, duas vezes. Por causa dos dois zeros, ó. Então vai ser uma, duas. Pronto, ficou 5,0 ou 5%. Tá bom? Entenderam aí, pessoal? É uma questão diferente. Você tem, ó, você erraria, no caso, se você não tivesse um entendimento, bem que nos juros. Porque às vezes confunde. Quem é que é o capital, na verdade? É 1.200 ou é os 900 que está devendo? Essa é a pegadinha da questão, tá bom? O montante é o montante, esse valor aqui, ó, que ele vai pagar ainda, tá bom? Esse é o pulo do gato aqui que eu quero que vocês memorizem e aprendam, tá bom? Entenderam aí a questão? Alguma dúvida? Alguma dúvida aí, pessoal? Acredito que não, né? Então vamos seguir aqui, que é a letra C. Pessoal, agora vamos fazer umas questões de português, tá bom? Então a gente vai ver agora do subsequente aqui, o contando subsequente, prova 2020.1. Vamos ver aqui a questão 2, que ela fala o seguinte. Assim, no caso aqui a gente teria que... Pronto, dá para resolver sem ler essa partezinha, então vamos lá. Com relação às palavras doida e doída, só não é válido afirmar que. Então, qual seria a alternativa correta aqui, pessoal? Doida possui ditongo, e doída, hiato. E aí, tá certo ou errado? Doida é dissílaba e doída é trissílaba. Doída recebe acentuação por ser paroxítona. Doida pode funcionar como substantivo e doída como adjetivo. E letra E. Doida e doída não são sinônimos. Qual dessas alternativas você acha que está correta? No caso, tem 4 corretas e uma errada. Ele está querendo saber qual é que está errada. Então vamos lá, vou dar um minutinho para vocês verem aqui.
A Nádia falou que não. Agora que eu tô vendo. Em relação a quê, Nádia? Você. A dúvida, né? Que não tem dúvidas, é isso? Certo. Vou colocar a questão aqui para vocês, você me dizer qual a letra correta, tá? Não vale pescar do gabarito. Tem que saber responder. Vamos lá, com base no que a gente já viu nas aulas passadas, sobre fonética, sobre acentuação gráfica. Qual a resposta? Qual das alternativas, no caso, é a certa por estar errada? Né? Porque uma delas está errada. Um minutinho aí. Beleza, mano. Rapaz, é muita gente, né? Por formada aí, nada de letras, tá complicado. E aí, pessoal? Alguém já tem uma noção de qual letra é? Vocês estão aí, pessoal? Wanderson, Rian, Yasmin, Francisco Miguel. Aqui no símbolo tá só PV, né? Vocês gostam de botar um nome com as abreviações? Que acho que é D, Nádia B. O que mais? Vamos lá. Pessoal, ele quer saber, só não é válido afirmar. Então, vamos lá. Doida possui ditongo e doída hiato. Vamos responder. Como é que faz a separação de doida? Assim, ó. Doida. E doída. Do e da. Tá bom?
Observem que doida tem ditongo, tá certo? Que é um encontro aqui de duas vogais, ó. Tá bom? O e I, ditongo. E doída tem hiato, que é um encontro também de duas vogais. No entanto, estão separadas, cada uma numa sílaba. Tá certo? Relembrando que é ditongo e hiato. Então, letra A está correta, verdadeira. Ele quer saber a que está falsa. Doida é dissílaba e doída é trissílaba. Vamos lá, ó. Duas sílabas apenas para doida, três sílabas para doída. Então é verdadeiro. Doída recebe acentuação por ser paroxítona. Pessoal, lá na regra das paroxítonas, tinha alguma parte que vocês viram sobre acentuação disso aqui? Isso aqui não se acentua por ser paroxítona, não. Se acentua por causa dos hiatos. Lá, acentuação de hiato, tá bom? Vocês observem lá e vão ver a regra, né? Observem depois, vocês vão olhar novamente a questão, vão ver a regra que se aplica a esse aqui dos hiatos, né? Inclusive, eu posso olhar bem aqui também e mostrar para vocês, né? A separação bem direitinho. Ó, a acentuação tá para cá. Aqui, ó. Olha aí, ó. Ela se aplica justamente essa regra aqui, ó. Quando o I e U são hiatos, tá certo? Seguidos ou não de S. Então, a gente viu na aula passada, ó. Cair, saída, faísca, baú, gaúcho, tá certo? Então, é por conta da regra dos hiatos. Apesar de que isso aqui é uma paroxítona, ok. Mas não se aplica por ser a regra da paroxítona, mas sim pela regra dos hiatos. Até porque baú, aqui ó, baú é uma oxítona, né? Tem um som mais forte na última, mas é acentuada por conta da regra dos hiatos. E a UI também, mesma coisa, oxítona, mas se acentua por conta da regra dos hiatos. Entendeu? As outras aqui são paroxítonas, porque a penúltima sílaba é que é a mais forte. Ok? Então isso aqui é a falsa. A letra D, doida, pode funcionar como substantivo e doída como um adjetivo. Pode, pessoal. Doida, né? Quando a gente às vezes fala a doida foi vista no meio da rua. A doida, utilizando o a, que é um. Eu estou substantivando, né? Como a gente viu lá no. Quando a gente utiliza o a como uma partícula na frente de um adjetivo, a gente torna esse adjetivo como um substantivo. Que o a, no caso, é um artigo, tá certo? Artigo definido. A gente pode fazer dessa forma. E doída, né? A moça foi treinar e ficou toda doída, né? Então, sentindo dor. Então, doída, nesse caso, é um adjetivo. Entenderam aí o exemplo? Letra E. Doida e doída não são sinônimos. Não, pessoal. Sinônimo é o quê? Quando significa a mesma coisa. Elas são, não são palavras sinônimas, simplesmente, né? Não significam a mesma coisa. Sinônimo, por exemplo, é aqui casa e residência, tá? Se você disse que mora numa casa e mora na residência, tá dizendo a mesma coisa, tá bom? Então aqui é verdadeiro e verdadeiro. A resposta correta é essa. Vamos para outra. Aqui, ó. Em vão caçar o direito de caçar
de dois pais do meu país. As palavras caçar e caçar são consideradas homônimas. Por quê? Lembrando lá da primeira aula, né, que a gente viu sobre homônimos, que às vezes tem uma grafia igual, de som diferente, às vezes tem um som igual, a grafia diferente. Às vezes são homônimos perfeitos, que tem tanta grafia como o som iguais, não é isso? Então, eles são considerados homônimos por quê, pessoal? Caçar e caçar. Letra A. Possui a mesma pronúncia e significados diferentes? B. Possui pronúncias e grafias diversas? Possui grafias e significados opostos? Possuem grafias parecidas e significados idênticos? Não pertencem ao mesmo campo semântico. Então, elas são consideradas homônimas, pessoal, por o quê? Ó? Por possuírem a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Não é? Ó, caçar e caçar tem a mesma pronúncia. Mas caçar significa você cancelar. E caçar significa procurar, com esse cedilha aqui, tá bom? Caçar com SS, você dá um cancelamento em alguma coisa, perder, foi proibir, né? E caçar significa você procurar, né? O índio caçou comida, né? Sei lá, o homem foi à floresta e caçou um animal, como um exemplo, né? Beleza. Tem. Vamos passar para a próxima aqui. A quinta questão. No período, portanto, nevoeiro, portanto, a cerração impediu a cerração. A conjunção grifada, portanto, indica o quê? Possibilidade, causa, adversidade, intensidade ou conclusão? Qual dessas aí vocês acham que mais tem a ver, esse portanto aqui, na aplicação nessa frase? Tem um sentido de possibilidade? Tem um sentido de causa? Tem um sentido de adversidade, ou seja, uma coisa contrária, ideias contrárias? Tem o sentido de intensidade? Tem o sentido de conclusão, que está sendo concluído aquela ideia? Qual você já acha que é? Vou dar um minutinho aí para você. Letra E. O que mais? Lá diz que é letra E. Vou colocar aqui para vocês verem. O que mais, pessoal?
Então, Rian, acho que é o E, o Oz também. Esse Miguel provavelmente é, né? Vamos ver. Pessoal, a ideia aqui realmente é a letra E. Tá dando uma ideia de conclusão. Então, às vezes você percebe só vendo o contexto, né? Tem palavras que dão ideias, né? E essa aqui está encerrando, tá dando ideia realmente de conclusão dessa parte, desse trecho, né? Lógico que a gente tinha que ler todo o texto para saber o contexto e tudo, mas algumas questões você já consegue fazer dessa maneira. E lá vocês têm que fazer isso, né? Ler e tudo bem direitinho, e grifando se for possível. E dá para perceber que não é tão complicado. 7. Vamos ver a 6 aqui, né? Ó, no trecho destacado do enunciado, ao empossar, permitiu-se à esposa empossar o palanque de lágrimas. Identifica-se a seguinte figura de linguagem. Então vamos lá, pessoal. O que significa empossar o palanque de lágrimas? Primeiramente, empossar significa formar uma poça, né? Então, empossar o palanque de lágrimas está dando a ideia de quê? Qual figura de linguagem vocês acham que se encaixa aqui? É a antítese? A metonímia? O eufemismo? A hipérbole ou o pleonasmo? Lembrando que vocês têm que aprender todas essas figuras de linguagem aqui, tá bom? Ó, as principais são essas aqui que sempre caem. Isso que eu falei, são 28 lá, mas nem todas caem. Cai assim algumas, e essas são as principais. Qual você acha que é a resposta correta? Vamos lá. Um minutinho aí. Alguém já disse? Eu disse que é a letra D. Hipérbole. Que mais? Todo mundo acha que é D. É justamente a letra D. Muito bem, pessoal. Letra D. Hipérbole é você exagerar uma coisa. E aqui em cima está o contrário da hipérbole, o eufemismo. O eufemismo é você tornar uma situação que é extremamente, pode ser dolorida para a pessoa, né? Que você está falando, mas você torna a situação um pouco mais leve, né? Tipo, alguém fala, alguém morreu, né? Se você diz assim, a pessoa morreu. Não, você diz assim, né? Ela foi para
terra de Deus, né? Alguma coisa assim do tipo. Você diz alguma coisa assim que não deixa aquilo tanto traumático, não é isso? É a antítese. Antítese aqui, pessoal, é ideias contrárias. O pleonasmo. Vamos dar uma revisada aqui, pessoal, para vocês não esquecerem, né? Vamos ver. As figuras de linguagem. A gente vê a comparação, a metáfora, a metonímia. A metonímia é justamente o que a gente viu aqui. A metonímia, que seria o quê? A utilização de uma palavra por outra, né? Então, os casos aqui, o principal que eu falei para vocês, ó, é quando tem a marca, você troca a marca pelo produto, ó. Pacote de Bombril, né? Se a gente fala assim, ah, um pacote de Bombril, não. O pacote não é do Bombril, é de uma palha de aço. A gente troca a palha de aço por Bombril, né? A gente costuma trocar essa marca pelo produto porque é mais comum, a gente já conhece assim, né? Fazer a barba com a Gillette é a marca. O produto é a lâmina de barbear, né? Mascar um chiclete. O chiclete é a marca, né? O que a gente masca, na verdade, é a goma de mascar, tá bom? Então, isso é a metonímia. O que mais? Que a gente viu lá, ó. Antítese. É aproximação de ideias de sentidos contrários, ó. Tinha uma alma de herói, ó. Tinha na alma um herói, na verdade, e um covarde. Né? Herói e covarde são ideias contrárias na mesma frase. Eufemismo é amenizar alguma verdade triste, chocante, desagradável, né? Então, ele foi desta para melhor, né? Outro exemplo, dizer que a pessoa faleceu. Hipérbole é o exagero proposital, né? Estou morrendo de alegria. Chorou um rio de lágrimas, que é o que se encaixa exatamente na nossa resposta, não é? E por fim, o pleonasmo. Vamos ver aqui, pleonasmo. A repetição da mesma ideia com o objetivo de realce. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então você repetiu a mesma ideia. A ideia aqui do mar ser salgado falou de sal novamente, tá certo? Então eu quero que vocês observem bem isso aqui, leiam novamente, ficam sempre revisando isso aqui porque cai, tá bom? Então beleza. Vamos ver essa questão aqui. Sétima questão, pessoal. Na afirmação oxítona proparoxítona, o sentido é alcançado com base na análise do que, pessoal? Letra A, a tonicidade da palavra. B, é a estrutura das palavras oxítona e proparoxítona. C, o número de fonemas da palavra proparoxítona. D, função sintática da palavra oxítona. E é a etimologia das palavras oxítona e proparoxítona. Essa parte aqui a gente ainda vai estudar um pouquinho, tá? Função sintática, etimologia, mas, mas essa afirmação aqui a gente vai escutar no caso, vai ter um sentido de tonicidade, tá bom? Até porque oxítona e proparoxítona tem tudo a ver com a tonicidade das palavras. Você observa a sílaba mais forte e assim observa também as regras de acentuação dela, tá certo? Vamos ver mais uma questão aqui, ó. Essa parte, esse aqui eu até coloquei para vocês me dizerem de que se trata o texto lá em cima. Destaca-se no texto uma preocupação com o código, o que caracteriza o predomínio da seguinte função de linguagem. Qual das figuras de linguagem aqui, pessoal, se preocupa mais com o código? Vamos lá, mais uma
para vocês responderem aí e me dizerem a resposta. Vocês podem dar uma olhadinha lá na apostila que eu mandei. Vamos já revisar isso aqui também. Um minutinho aí para vocês. Nádia diz que é B. Vamos ver. O que mais? Concorda com a Nádia? Ou discorda? Qual dessas funções aqui se preocupa mais com o código? Alguém mais? Acho que é B também. B. Vamos ver. Realmente a letra B. Correto. Vamos dar uma revisadinha sobre isso. Deixa eu ver. Aqui, ó. Na aula 2 a gente viu sobre isso. Que a gente tinha o quê? O emissor, que é quem emite o enunciado, a pessoa que está falando, né? Que nem eu estou sendo o emissor aqui de vocês. Receptor, o destinatário da mensagem, quem recebe a mensagem. Tem a mensagem em si, né? Que é o que vai ser transmitido. O referente, que é o assunto, também chamado de contexto. Tem esses três nomes para a mesma coisa, né? Você tem que saber. O canal é o meio pelo qual será transmitida a mensagem. E o código, que é a forma que a língua é produzida, né? Ou seja, é o conjunto de sinais, tá certo? Então, por exemplo, a língua portuguesa é um código, a língua inglesa é outro código, tá certo? É um conjunto de sinais e símbolos que você utiliza ali, tá certo? E também o código pode ser as placas de trânsito, que são, no caso, figuras, tá bom? Isso, elas passam a mensagem para você. Então, a gente tem a função expressivo-emotiva, ela se preocupa, o foco dela é o emissor, tá bom, pessoal? Ela vai estar presente em vários tipos de escritas aí, ó, depoimentos, entrevistas, cartas pessoais, tá bom? É uma coisa mais pessoal. A função conativa apelativa, o foco é no receptor, chama a atenção do interlocutor, tá bom? Então, é textos publicitários, anúncios de compra. O referencial, a função referencial, o foco é no assunto, tá bom? São dados de pesquisa, objetivo, fatos, textos científicos, tá bom? Telejornais.
Função poética é o foco dela na mensagem, que é cheio de figuras de linguagem, como a gente já viu, tá? Se preocupa com os sons e os ritmos. A função fática, ela é a mais fácil de você saber, porque o foco está no canal, tá certo? Presente nos meios de comunicação. Então, as conversas por telefone, chat de WhatsApp, tudo isso é função fática. E a metalinguística, que o código explica o código, tá bom? Então, quando o código cita, ele descreve, versa sobre o código mesmo, né? Então, você pode ver isso como uma bula de remédio no dicionário, tá bom? Você pode ver isso em textos poéticos, porém falando dele mesmo, sobre o próprio texto, tá bom? Então, o código que está se preocupado aí com, aliás, a função preocupada com o código, né? Então, justamente é isso. Metalinguística, muito bem. Então, vamos passar para a 11ª aqui, pessoal. Vamos lá. Rapidinho aí, vamos lá. No verso, vê o horizonte deitar no chão. Identifica-se a seguinte figura de linguagem. Qual dessas figuras você acha que está correta aí, pessoal? Vê o horizonte deitar no chão. Novamente sobre figuras de linguagem. Vejam aí e me dê uma resposta. Você disse que é a letra A. Vamos ver antes. O que mais? O que mais, pessoal? Vamos ver. Quem mais concorda com o Anderson? Discorda. Então vamos responder. Acredito que vocês estão procurando a resposta aí, vamos ver. Muito bem, Anderson, você acertou. Letra A, prosopopeia. Vamos dar uma lida aqui novamente, na nossa apostila. Então, a gente viu, né? A gente acabou de ver os outros. E vocês têm que estar sempre observando. Isso eu acho aqui. Aqui, ó. Personificação ou prosopopeia, pessoal. Então, lógico que ele não vai colocar personificação porque vai dar na cara, né? Vai ficar muito fácil para vocês saberem. Então, isso aqui é o mesmo que personificação.
Classificação. Beleza? É você já dá para saber pelo nome que é o quê? Você dá características de uma pessoa a coisas inanimadas, não é? Ó? É dar vida aos seres, né, inanimados, ou dar características humanas aos animais e objetos. Então a formiga disse que tinha que trabalhar. A vida ensinou-me a ser humilde. Então, ó, formiga e vida, né? Você dando características a essas coisas. A mesma coisa acontece. Essa questão estava em uma prova antiga. E isso aqui são as provas antigas, aqui é de 2022. Aí é sempre cai. Toda prova, na verdade, está caindo esse tipo de questão antes. Então é por isso que você, ó, na mesma prova, pessoal, tem duas questões sobre figura de linguagem, para vocês perceberem que é como é importante vocês estudarem figura de linguagem, tá bom? Então, ver o horizonte deitar no chão, tá dando uma característica do horizonte, é uma característica de deitar no chão, uma coisa que é humana, não é? Então, personificação, prosopopeia, beleza? Vamos responder só mais três aqui e a gente encerra, tá? Responder rapidinho aqui. Vamos aqui para a 15ª, pessoal, ó. Aponte o item cujos vocábulos são acentuados pela mesma razão. Então, vamos ver. Ciúmes. Ciúme, pessoal. Ciúmes. O que que é? Você vai separar. Ciúmes. Então, iu, na regra lá dos hiatos, né? Sensíveis. Sem. Opa. Sensíveis. Sensíveis. A gente tem paroxítona terminada em S. Décadas. Décadas. Isso aqui é uma proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Então, são por razões diferentes aqui, né? Do mesmo jeito, tópicos. Tópicos, se você for separar, é uma proparoxítona. Fácil, já é uma paroxítona terminada em L. Então, já é por coisas diferentes, né? Fáceis também, terminada em S. Aliás, aliás, ó, pela regra lá das oxítonas, pessoal, a gente viu que a gente acentua as oxítonas, ó, ó, terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, né? Então, ó, pá, pé, dó, você, ou vocês também, cipó, cipós. Então, aqui a gente pode usar a mesma ideia, ó. Fáceis. Não, onde é que eu tô? Aliás, né? A, li, ais. Ó, terminado em A, só que acompanhado de S. Então, a oxítona terminada em A, acompanhado de S, também é acentuada. Três, né, ó. De novo, terminado em E, acompanhado de S. Saúde é regra dos hiatos, né? Saúde, regra dos hiatos. Então, essas três aqui já estão falsas. Inevitáveis. Sérios. E família. Então, essa aqui, vamos lá. Inevitáveis. Vou colocar aqui embaixo, né? E o que todas elas têm em comum? Vamos ver. E. Eita, de novo. Vou colocar mais aqui.
inevitáveis, sérios, família. Observe que todas elas são paroxítonos, tá certo? Então, a gente aqui terminados todas em... Ó, vamos dizer aqui a regra das paroxítonas, pessoal. Ó, bem aqui, ó. Deixa eu ver. Terminados em ditongos crescentes. Tá, ó. Terminações em ditongos crescentes, a gente acentua todas as paroxítonas, tá bom? Então, terminou em ditongo crescente aqui, acompanhado de S, ditongo crescente aqui, ditongo crescente aqui. Então, essa aqui é verdadeira. Domésticas, proparoxítona, estratégica também, proparoxítona, e difíceis, já é paroxítona. Então, já não tem nada a ver. Entenderam? Então, vocês têm que também dominar essa parte aqui, ó. Treinar a separação das sílabas e ver por que que cada uma é acentuada, tá bom? Então, vocês percebem aqui que por conta de uma regrinha tão mínima aqui, né, que vocês podem ver é a última, né? Às vezes a última regra a gente nem presta muita atenção, mas a última foi o que salvou a questão aqui, ó. Tá bom? Os ditongos crescentes e terminados, beleza? Isso na terminação da palavra. Vamos lá rapidinho aqui para... Deixa eu ver... Mais um aqui. Pronto, mais um aqui para vocês responderem aí, ó. O foco dos sentimentos e nas emoções do eu lírico caracteriza o predomínio da seguinte função da linguagem. Qual é essa aí, pessoal, que a gente acabou de ver lá na revisão que a gente fez? É metalinguística? Não, né? A metalinguística, o foco é lá no código. É conativa ou apelativa? O foco é na mensagem? É poética? Né? Aliás, a conativa, a apelativa, o foco é no receptor da mensagem, né? A poética, já no caso, vai ser o quê? Foco lá na mensagem, né? Vamos ver aqui. Aula 2. Foco na mensagem. Será fática, que o foco ali, justamente aquelas conversinhas de WhatsApp, ou seja, o foco é justamente o canal, ou vai ser emotiva? Ó, já tá na cara, né? Expressivo ou emotivo, o foco é no emissor, quem está emitindo, né? Sempre aparece na primeira pessoa. E a gente viu quem é a primeira pessoa? É chamada de eu lírico, tá bom? A gente estudou isso aqui também, mais aqui para baixo, né? Eu lírico, cadê? Acho que eu coloquei isso aqui por aqui. Tá por aqui. Não, acho que eu não coloquei, não. Mas eu expliquei no dia, eu lembro disso. Ah, sim, o gênero lírico aqui, né? Eu lírico aqui, ó. Se apresenta em primeira pessoa em textos geralmente poéticos, tá bom? Então tá certo aqui a letra E. Beleza, pessoal. Tem muitas outras questões aqui que eu pedi para vocês responderem, mas as principais
São essas, né? Continuem fazendo as questões, pessoal, beleza? E durante a semana, a gente vai vendo mais questões, vocês vão mandando as dúvidas de vocês, tá certo? E assim a gente vai respondendo tudo. Então, obrigado, pessoal. Vou fechar aqui a gravação.